Você obteve o tão sonhado reconhecimento da sua cidadania italiana. E com ele, nada mais, nada menos do que o seu sonhado Marsalinha. Agora você tem que viajar. Afinal de contas, qual passaporte usar na saída do Brasil ou na entrada em outro país? O nosso Marsalinha ou o tradicionalmente azul? A dúvida eu respondo para vocês, sabe quando? Depois dela, a vinheta. Salve ragazzi, estou de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje respondendo a dúvida dela, Rosângela Sangali. Giba, após a conquista do tão sonhado passaporte, como proceder na hora de viajar? Usa o brasileiro na saída do Brasil e o italiano na entrada na Europa? E o inverso no retorno? Desde já, grata. Bom, a linha de raciocínio da Rosângela está praticamente correta. É isso mesmo. O que acontece, pessoal? Depois de reconhecida a nossa cidadania italiana, nós ostentamos uma condição que é a de duplo cidadão. Em inglês, a gente chama essa condição de dual citizen. Então, nós temos duas cidadanias, duas nacionalidades. Como trabalhar com isso pensando nas nossas viagens internacionais? Pois bem, estamos no Brasil, vamos sair daqui. Qual é a melhor opção? Já apontando para vocês, antes de qualquer dúvida, a melhor opção é sairmos do Brasil, apresentando na Polícia Federal, no guichê da Polícia Federal de saída do Brasil, o passaporte brasileiro. Ok? Por quê? Porque você tem residência aqui, vai dar saída como turista e provavelmente vai voltar. E aí não tem problema. Voltou, também aqui apresentou o passaporte brasileiro. Eu posso... eu esqueci o meu passaporte brasileiro, ou o meu passaporte brasileiro está vencido. Eu posso sair com o italiano do Brasil? Teoricamente, sim. Não vai haver grandes problemas, só que algumas cautelas você tem que ter. Eu já vi isso, inclusive, num canal grande de viagens, o canal do Estevam pelo Mundo. Talvez vocês conheçam. Ele é cidadão italiano, como eu sou, como vocês são. E o que aconteceu no caso dele? Ele realmente, acho que o passaporte dele estava vencido numa das viagens que ele fez, eu acompanhei num dos vídeos dele, e ele quis sair do Brasil com o vermelhinho. E já chegou direto no guichê da Federal, foi no guichê para estrangeiros, porque afinal de contas, quando você está com esse passaporte, você não é brasileiro. Aí, lógico que falando um português fluente, um português claro, com sotaque de quem nasceu aqui, perguntaram para ele, mas cadê o seu carimbo de entrada? Por que não existe registro da sua entrada? Aí ele teve que explicar, não, eu tenho residência aqui, eu sou brasileiro também. E nessas circunstâncias ele teve que apresentar, além do passaporte italiano, um documento brasileiro. Ele pegou a carteira de motorista dele, a CNH dele, né? Você poderia pegar sua CNH ou o seu RG, desde que dentro da validade, ok? Então, para aqueles que, por acaso, não têm o brasileiro está vencido, não houve tempo de renovar, a solução é sair pelo guichê da Polícia Federal, o guichê para estrangeiros, levando consigo uma identidade brasileira, seja CNH, Carteira Nacional de Habilitação, seja o seu RG. Eles, de preferência, que esses documentos estejam válidos, novos. Ok? Não é o ideal, porque você precisa mostrar que você é brasileiro, para explicar o porquê que no seu passaporte italiano não existe carimbo nenhum de entrada aqui no Brasil. Ok? Já que você tem residência aqui. E na volta, você terá que fazer a mesma coisa, entrar pelo guichê de estrangeiros da Polícia Federal e então apresentar o seu documento de identidade brasileiro junto com o passaporte italiano. Portanto, o meu conselho para você é que você tenha os dois passaportes em dia e que, ao sair do Brasil, você saia com o passaporte brasileiro. Se, eventualmente, o seu destino é um destino como Estados Unidos, que exige visto, a Europa ainda não exige visto, provavelmente não vai exigir, ok? E o policial federal pergunta, nossa, mas eu estou vendo aqui que você está com destino para os Estados Unidos, por que você não tem visto para ir para lá? Você fala, porque eu sou duplo cidadão, eu tenho outra cidadania, sou italiano, e para cidadãos italianos, eu vou usar o meu passaporte italiano, na ocasião, lá na imigração nos Estados Unidos, e vou apresentar o meu passaporte italiano para poder dar entrada lá. Eles vão falar, então, ok, tudo bem, pode ir. Então, por uma questão de cautela, eu entendo, e de praticidade também, entendo que é legal vocês terem os dois atualizados. Vai sair do Brasil, saia com um brasileiro. Saiu com um brasileiro, dentro do avião mesmo, já guarde o passaporte brasileiro.
e já coloque mais à mão o seu passaporte italiano. Ao chegar na Europa, em qualquer país dos 27 da União Europeia ou da área Schengen, um exemplo de país da área Schengen é a Suíça, que não pertence à União Europeia, mas pertence a essa área Schengen, uma área maior um pouquinho que a União Europeia, que admite entrada conforme as regras da União Europeia, certo? Você, obviamente, lá vai apresentar o seu passaporte italiano, ok? Na área Schengen em geral, que dá a União Europeia mais uns 3, 4 países, dentre eles a Suíça, se não me engano a Noruega, ok? E dentro da União Europeia. Para falar a verdade, com esse passaporte aqui, você não precisa sequer passar no guichê da imigração lá na União Europeia. Basta você ir na fila para cidadãos europeus, existe lá uma cancela automática, você vai colocar o passaporte aberto, como deve ser, sempre na primeira página, coloca na máquina, olha para uma câmera, a câmera vai tirar uma foto sua, automaticamente a porta vai abrir e você entra sem precisar dar satisfação para ninguém, porque você está em casa, você é europeu, ok? A mesma coisa no momento que você for sair da Europa. Saia da Europa, passe na cancela eletrônica para saída com o seu passaporte italiano. Ao chegar ao Brasil, você usa o seu passaporte brasileiro como regra. Provavelmente também, da última vez que eu vim, aconteceu isso, eu nem passei por atendimento humano quando eu cheguei no Brasil. Foi o mesmo processo que a gente teria na União Europeia. Eu peguei, coloquei o passaporte numa máquina, a máquina já me autorizou a entrada porque eu sou brasileiro. Ah, Giba, mas e Estados Unidos? E questão de visto? Como é que a gente vai trabalhar? Eu vou obter visto aqui? Eu vou obter visto aqui? Ah, aí, meus amigos e minhas amigas, é outra questão. Está fora do escopo desse vídeo. Se você quiser saber como funciona o processo de entrada nos Estados Unidos com o passaporte italiano e que vantagens existem em entrarmos com o passaporte italiano em detrimento do brasileiro, ou vice-versa também, quais são as vantagens de usar o passaporte brasileiro em detrimento do italiano para entrar nos Estados Unidos numa viagem de férias? Então, eu vou pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo, que se vocês comentarem e falarem, eu quero saber como usar o passaporte brasileiro ou italiano, ou eu quero saber qual é melhor para escolher, se eu vou usar o meu passaporte brasileiro ou o meu italiano para entrar nos Estados Unidos, deixe um comentário aqui embaixo que eu faço um vídeo específico para isso. Por enquanto, eu me despeço de vocês, aqui, ó, mandando um oi do meu passaporte brasileiro, um oi do meu passaporte italiano. E até logo, a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci. Never really know what's going on. Look at me sometimes.